Fala galera, beleza? Só fazer um vídeo hoje sobre GPU na vertical ou placa de vídeo na vertical, como você preferir. Muita gente me pergunta como que funciona, o que acontece, como que faz, várias dúvidas, qual que é o cabo que utiliza, se tem gabinete próprio para isso e tal. Então, se você tem essa dúvida aí, acompanha o vídeo que eu vou passar um pouquinho do que eu sei para vocês. Bora lá! Então, pessoal, no início, mais ou menos há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando eu fiquei conhecendo esse método da gente colocar a placa de vídeo na vertical, muita gente começou a modificar o gabinete. Tem várias formas, eu vou mostrar para vocês aí imagem e tal, algumas formas que tem. De você fazer essa modificação, mas no início muita gente utilizava esse cabinho aqui, ó. Eu já até falei desse cabo aqui em algum vídeo aí para trás. Esse cabo aqui, pessoal, ele chama cabo riser. Você também pode chamar ele de cabo prolongador PCI Express, ou PCI Express flexível. Tudo que você digitar aí você conhece. E esse cabo aqui, galera, eu não recomendo. Já inclusive estragou PC de muita gente aí, principalmente por ele ter esse molex aqui, ó, de alimentação. O que acontece? Se você for utilizar esse cabo, você até pode utilizar, desde que sua placa de vídeo não tenha alimentação externa, ou seja, for uma 770 Ti, uma 1030, essas placas que não requerem alimentação da fonte, ou seja, só o barramento já dá conta de manter. Pode usar esse aqui, ó, tranquilamente, não dá problema nenhum. Inclusive eu já usei esse aqui numa R7 250, se eu não me engano, não tive problema nenhum, deu imagem, não deu perda de FPS. Mas isso aqui, ó, não vale a pena você usar, é muito perigoso. Já vi dar curto em placa e muita gente perder placa por conta dessa alimentação aqui. Então esse aqui praticamente já não está usando mais. Galera, hoje a gente utiliza esse cabo aqui, ó, que o pessoal chama de Riser 3.0, Ele tem 24 centímetros de comprimento e ele tem tipo uma malha ao longo dele. Se eu não me engano, eu paguei por volta de R$70 lá no AliExpress desse cabo aqui. Tem outros mais baratos de R$30, R$40. Já comprei um também, experimentei na minha 1080 Ti. E tive perda de FPS nela, até porque ela consome bastante energia, Esse aqui que é um pouco mais caro, mas a qualidade dele é melhor. Vou deixar o link aí para vocês, E tem outros cabos lá também, até mais caro inclusive. Esse cabo ele aumenta o valor dependendo do tamanho e do tipo de finalização que ele tem aqui. Alguns tem um acabamento melhor aqui e já tem o grau de 90. Já são mais caros, tem de 130, 250, dependendo da medida que você vai comprar. E é um cabo bom. Esse aqui não tive perda de FPS e não tive problemas de questão de nada em relação a 1080 Ti, que é uma placa de questão energética que consome bastante. Agora que eu expliquei um pouquinho de cabo riser para vocês e placa na vertical, muita gente pergunta se é necessário fazer modificação em gabinete para você colocar sua placa na vertical. E pessoal, não, você pode adquirir gabinetes que já tem essa predisposição. O H500P da Cooler Master tem, o O11 da Lianli tem, o Thermaltake View 31 tem. Vários gabinetes hoje assim mais de médio para high-end você consegue encontrar. Gabinetes mais básicos eu ainda não encontrei. Se você souber, pode colocar aqui nos comentários, E galera, para questão de gabinetes mais simples, tem sim como fazer a modificação. Eu mesmo já fiz, vou deixar um print para vocês verem como que faz. É claro que você tem que cortar a lata, ou fazer alguma coisa, furação, porque você tem que fixar algum tipo de suporte lá para sustentar a sua placa na vertical. Hoje tem várias maneiras de você fazer isso num gabinete mais simples. A maneira mais fácil que eu conheço é você fazer um corte, É claro que você tem que ter outra lata para você usar de sacrifício, entre aspas. Você faz um corte
dependendo se sua placa for de 2 slots, né, aquele traseiro, ou de 3, você corta o correspondente à sua placa e faz a parte de R-bit assim, ó, no canto direito traseiro, né, do seu gabinete. Você fixa por R-bit ou até parafuso, e assim você consegue encaixar a sua placa de vídeo e fixar lá. Independente se for adaptação, né, em gabinete mais antigo ou esses gabinetes mais novos, a única maneira de você fazer a conexão no PCI Express é por meio de cabos. Isso aqui não tem como você improvisar outra coisa, tem que ser um cabo, e de preferência um cabo de qualidade. E na época, pessoal, que eu adquiri esse cabo aqui, eu fiz o teste de desempenho, se eu não me engano foi no Tomb Raider, eu tinha até uma 1070, nem era essa 1080. Eu fiz o teste lá, ela deu uma média, se eu não me engano era, chutar um valor aqui, 88 FPS, e depois com o cabo deu 86. Eu lembro que o delta de variação era 2 FPS, que eu nem considerei perda, eu considerei que isso era normal. 2 FPS praticamente não ia alterar em nada na jogabilidade. Vou mostrar ali para vocês de perto como funciona, e questão de distância, né, para quem for fazer a adaptação, porque quando você compra o gabinete predisposto não tem como você mexer. Ele já vem todo modificado para você só apenas chegar, colocar e fazer o aperto dos parafusos. Agora, quando você vai fazer a adaptação no seu gabinete, você tem várias possibilidades de altura e de ajuste assim, mais próximo da lateral, mais próximo da placa mãe, né? Depende do projeto em si que você vai querer fazer. Eu vou mostrar ali de perto e explicar algumas coisas para vocês. E aqui, pessoal, olhando mais de perto, né, em relação ao projeto, quando você vai verticalizar sua placa de vídeo, você tem que ficar atento em duas medidas. Essa primeira aqui, ó, que é do PCB da placa de vídeo até na sua placa mãe, ou seja, um PCB de frente para o outro, você tem que ficar esperto, né, atento com aquela medida, e também com a medida dessa distância aqui, ó, que é no caso a medida minha da fonte até a sua placa de vídeo. No caso, para quem tem PSU Cover aqui, é da PSU Cover até na placa de vídeo. E por que eu falo que você tem que ter atenção nessas duas medidas? Primeiro, porque essa aqui do PCB, a parte traseira, até tocar lá na placa mãe, você tem que ter uma distância, digamos que até considerável, porque senão você não consegue fazer a montagem, porque esse cabo ele é flexível até um certo ponto. Chega uma hora que você pode, digamos que até fazer um 90 graus e danificar algum componente, né? Quebrar alguma solda, não sei. Eu preferi deixar ele 5 centímetros ali, ó, do PCB na placa mãe, ou seja, uma distância boa, 5 centímetros. E aqui nessa altura você também tem que deixar uma distância boa, porque ele vai ter que conectar ali no cabo riser, ou seja, eu deixei ele 3,5 centímetros, ou seja, na fonte até no barramento PCI Express da placa de vídeo tem 3,5. E eu, pessoal, por gosto mesmo, resolvi colocar ela um pouco mais afastada da placa de vídeo. Dessa distância aqui, ó, dessa grade até na placa de vídeo, nós temos 6 centímetros. Ela fica mais afastada para evitar também de curioso querer tocar na hélice da fan, achar bonito, engraçado e querer tocar lá e dar algum problema. Eu preferi fazer essa opção de colocar ela mais afastada, mas isso é gosto individual de cada um. Já vi pessoas colocarem gabinetes convencionais, né, com a tampa totalmente de acrílico ou vidro aqui, colocar muito perto e me falar que tiveram problemas de temperatura. Acredito eu, porque a placa vai trabalhar muito abafada, né? Se você colocar ela aqui 1 centímetro na lateral, com certeza ela não vai conseguir fazer a curvatura do ar. Ela tem que ter um certo espaço para ela puxar o ar. Então, basicamente, se você for fazer muito colado aqui, mude o seu projeto, deixe um espaço pelo menos de 3 centímetros, que é o ideal. 3 centímetros para trás você não vai ter problema de sobreaquecimento aí na sua placa. No mais, eu gostaria de fazer uma ressalva que é um ponto de atenção para quem vai fazer esse tipo de projeto. Certifique-se 100% que o seu cabo de alimentação da fonte vai ficar fixo por trás da sua placa de vídeo, porque já vi pessoas fazendo esse projeto e colocaram o cabo mal colocado aqui, ó, na alimentação da placa de vídeo, e o cabo pendeu para frente. Essa ponta que sobra aqui, ó, os 2 pinos, encostou na pá da hélice, infelizmente com a alta rotação acaba quebrando, né? A pessoa teve que trocar a hélice aí, aconteceu esse problema. No mais, não sei de nenhum outro problema que pode ocorrer em você estar utilizando a placa na vertical. Se for falar, pessoal, a respeito de vantagem, qual que é a grande vantagem da gente usar
a placa na vertical. É igual o pessoal fala, é apenas design, é o estilo. Não tem uma grande vantagem. Se eu falar com você, melhora a temperatura, tem ganho de FPS. Não, praticamente não acontece nada disso. É apenas estética. E desvantagem, pode ser que você tenha uma perda aí de 2, 3 ou até 4 FPS. Não vejo como grande problema. E também outra desvantagem é que você tem que gastar para fazer a modificação, comprar um cabo Riser de qualidade, mas o resultado final eu gosto bastante. Hoje todo PC que eu monto aqui eu coloco o cabo Riser, até o da minha irmã eu tô vendo lá se eu vou fazer alguma modificação e colocar. É esse o vídeo a respeito de GPU na vertical. Se você tiver alguma dúvida e eu souber responder, você pode deixar aqui que na hora que eu tiver um tempinho eu passo lá e respondo. No mais, não tem grandes dificuldades, a não ser que você vai fazer um projeto muito cabuloso, vai colocar tubulação rígida, vai blocar, né, sua placa de vídeo, e já demanda um projeto mais, digamos que específico, um planejamento maior. Agora, caso você vai utilizar a placa de vídeo com a carcaça original e tudo, não tem muito segredo, você respeita as dimensões que eu falei ali, né, do PCB e da altura do PSU cover e fica 100%. Também, pessoal, hoje já tem alguns adaptadores que você consegue comprar e facilita bem o seu serviço. Vou deixar aí, ó, o print de alguns para vocês verem como que é. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Seja você utilizando o adaptador ou fazendo de forma manual, o importante é você caprichar e fazer um negócio bem feito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenha elucidado vocês. Fiquem com Deus, valeu e fui.